No último vídeo que eu gravei, chamado Impostos sobre Heranças, antes e depois da reforma tributária, eu falei aqui com vocês sobre o tamanho da mordida do governo em relação às heranças que ficam e precisam ser transferidas para os herdeiros. E aí vocês puderam ter uma noção realmente de como a coisa é grave e como está a tendência de ficar ainda pior. Então agora você já sabe como você pode se proteger, como você pode opinar, como você pode cobrar o seu político aí de estimação para que ele haja da melhor forma possível em relação aos seus interesses. Mas hoje a gente vai falar sobre heranças roubadas, a falsa promessa de redistribuição de renda. Eu sou Rafael Almeida, especialista em soluções e expansão de negócios. E aqui no canal eu compartilho ideias e insights que te ajudam a tomar melhores decisões e fazer o seu negócio chegar ao próximo nível. Se você já saiu do canal, já dá aqui o seu like, se não, espera um pouquinho, me acompanha até o final desse vídeo e se esse conteúdo fizer sentido para você, te ajudar a agregar valor, compartilha, clica aqui no gostei também e se inscreve para ter acesso a mais informações como essa, ok? O fato é que ao longo das décadas, o governo brasileiro, e aí eu não estou falando de esquerda, direita, centro, cima, baixo, eu estou falando do sistema, tá? O que os profissionais de contabilidade chamam de o fisco. E isso, gente, é o sistema. Isso não vai mudar tão cedo. E não é tão simples falar que é Bolsonaro, que é Lula, que é Temer. Não é tão simples assim. Existem muitos interesses envolvidos e esse sistema, ele utiliza de várias formas diferentes alguns sinônimos para solucionar o que se chama de desigualdade social. Quando eles falam isso, a grande massa de manobra, eles brilham os olhos, né, que são os pobres, né? Eles brilham os olhos e muitos da classe média também, né, são vítimas disso aí. E essas soluções visam redistribuir a renda, ou seja, tirar dos ricos e transferir para os pobres. Porém, na prática, essas medidas costumam prejudicar muito a classe média. Ela é a mais impactada nessa transferência patrimonial. Ela quem perde mais. E eu vou explicar nesse vídeo como isso funciona e te ajudar a se proteger disso e também ajudar seus amigos, familiares, ok? Gente, o fato é que a reforma tributária é mais uma peça desse grande quebra-cabeça do nosso sistema brasileiro. E não só brasileiro, é um sistema mundial. As políticas internacionais funcionam dessa forma, né? Utilizando justificativas bonitas, nomes floreados, para realmente entubar na cabeça de quem realmente paga a conta, que é a classe média. A ideia normalmente é vendida para corrigir injustiças, erros sociais que seriam solucionados tirando dos ricos e levando para os mais pobres. No entanto, o que acontece é uma verdadeira tomada patrimonial, porque de fato as grandes famílias, as grandes fortunas já sabem como driblar isso, eles já estão aí fazendo lobbying, né? Já estão preparando, eles já sabem antes das leis saírem, eles já sabem como é que vai acontecer, eles já se preparam, né, em relação a isso aí. As grandes famílias não perdem dinheiro, eles sabem se proteger. O problema é que a classe média fica exposta nessa situação. E uma das grandes ferramentas que as famílias mais ricas utilizam é justamente a holding familiar. Porém, ela não é exclusividade de quem é muito rico, ok? Eu até me recordei agora, tem até um vídeo do Haddad falando que ele acha que os impostos de transferências patrimoniais aqui no Brasil são baratas. Ele fala, né, que em outros países o valor do imposto é muito mais alto, né? Só que aqui no Brasil você não paga só imposto quando você transmite seu patrimônio. Você já fica a vida inteira trabalhando para construir o que é seu e depois, na hora que você falece, você ainda tem que pagar imposto até depois que você morre. Porque até eu disse no outro vídeo, o problema é que esse imposto é retirado, né? Na prática, esse imposto é retirado do patrimônio que foi adquirido, foi construído pelo ente que faleceu. Esse que é o problema, né? Aí o governo vem nas políticas, nas campanhas, falam que ele é o Robin Hood, que ele vai tirar, ainda mais os governos de esquerda, né? Eles ganham muito com isso. Eles falam que vão tirar dos ricos e transferir aos pobres. É só, se você tiver com dúvida nisso aí, é só você olhar os últimos governos, tá, de esquerda e verificar quais foram as empresas que mais cresceram, né? Você vai ver que banco cresce muito, vai ver que muitas empresas grandes, famílias grandes ficam cada vez mais ricas. Então, assim, você vai ver que na prática a transferência patrimonial é da classe média para o governo, tá? O pobre, ele
ele não tem muito acesso a isso não, ok? Por que isso acontece? O governo tem rombos, né, gigantescos fiscais. Ele precisa pagar essa conta com um dinheiro cada vez maior. E aí, da onde que tira esse dinheiro? Justamente dessas situações, porque a população cresce cada vez mais, então o índice de falecimentos, o índice de transferência patrimonial aumenta também, entende? Essa que é a grande questão. É uma forma do governo lucrar com as mortes. Então não existe essa história de redistribuição de renda. Existe a história de pagar a conta, o saldo que está virado, fazendo dinheiro, aumentando a arrecadação através de manobras fiscais, entende? Porque uma pessoa só paga esse imposto depois que morre, fica complicado dela cobrar, né? Não tem como cobrar. Então, se quiser saber um pouco mais disso, dá uma olhadinha no último vídeo que eu gravei, falando justamente sobre transferência de heranças antes e depois da reforma tributária. Você vai entender exatamente isso aí. E aqui eu quero reforçar que não se trata de lado político, tá? Polarização, esquece isso. Nesse vídeo aqui, isso não se aplica, tá? O governo, ele nunca vai fazer esse papel de Robin Hood. Nesses momentos, o governo ele se comporta como um parasita avarento que drena a estrutura da sua família lentamente. A classe alta continua protegida, enquanto a classe média, que é a maior parte da população que tem acesso, que se importa, né, com conteúdos como esse, provavelmente você faz parte da classe média, porque no Brasil, gente, olha, classe média é só quem não tá passando fome, tá? Se você não tá passando fome, traduzindo todas as estatísticas, é assim, se você não tá passando fome, já tá na classe média. Se você não tá na casa dos milionários ainda, pelo menos, você também faz parte da classe média, mas na prática, até ali os 5 milhões ainda de patrimônio, tá, gente? Patrimônio o quê? Pensa na família aí com 2, 3 casas. Então, uma casa aqui na cidade onde você mora, uma casa perto da praia, mais alguns bens. Não é difícil você chegar no patrimônio de 5 milhões, tá? E eu vou falar sobre isso no nosso próximo vídeo, tá? Isso aqui é uma sequência de 4 vídeos, onde eu falo sobre essa questão de proteção patrimonial e que eu estou preparando um terreno para falar de holding familiar, que é uma das principais ferramentas utilizadas para a proteção patrimonial. A partir de 2 milhões de reais de patrimônio, tá? Já vale a pena você pensar numa holding familiar, tá? Talvez até menos, dependendo de como é o patrimônio da sua família. Às vezes tem aluguéis, né, rodando, às vezes tem esse patrimônio, ele gera riqueza, às vezes são algumas empresas, então já talvez faça sentido, tá, para sua família, mesmo com um valor menor que isso aí. É importante você procurar ajuda especializada para você se proteger direitinho, ok? Porque a pergunta que fica até quando você vai ficar esperando, tá, a coisa se complicar para se mexer? Porque depois que o seu ente querido ou você falecer e a herança tiver que ser transmitida, não tem mais o que fazer, tá? Ou você vai pagar, como eu disse no último vídeo, você vai pagar até 20%, se for recente, ou então você pode pagar até 32% em cima do patrimônio, né? Então, deu o exemplo lá de R$1 milhão de patrimônio. Então, imagina 320 mil, né, reais de despesa para fazer transferência de patrimônio. Esse que é o grande problema. As famílias mais envolvidas já sabem que os patrimônios são feitos a longo prazo. Então, quanto antes você começar a se mexer, mesmo que seja de maneira moderada, maiores são as chances de você proteger o seu patrimônio. Não o patrimônio que você vai deixar, mas também um patrimônio que você pode receber, patrimônio que você vai transmitir, né, para o seu filho no futuro, entende? Então esse ciclo vai protegendo cada vez mais as famílias, porque o governo ele vem se comportando fisco, né? Ele vem se comportando para enfraquecer cada vez mais as famílias, né? Tirando patrimônio delas e redistribuindo isso através de inflações, né? De inflação através das gerações, tem pulverizando cada vez mais o patrimônio familiar. Então você precisa tomar cuidado para que no futuro não piore o que já é hoje, né? Que a nossa geração é a geração que mais sofreu com perda patrimonial, não é verdade? Então, a tendência é que isso piore. Então, se você quiser mais informações sobre isso, se você precisa de ajuda para fazer o seu negócio alavancar, aproveito para te convidar, dá uma olhada aqui na descrição. E eu quero saber qual a sua opinião sobre isso tudo aí. É nos comentários, como eu sempre digo, é nos comentários que eu vejo as cabeças pensantes. Tem comentários excelentes, tem uns aí que eu até excluo, oculto, porque realmente sempre cai um perdido aqui no canal, mas tem comentários que me enchem de alegria, porque são realmente pessoas que estão buscando crescer cada vez mais. E, para fechar o vídeo, eu quero te dizer que você não precisa ser pego de surpresa. Você pode mitigar muito essas despesas se planejando, se preparando para essas situações. É possível se minimizar isso com planejamento para se antecipar muito, tá? Então eu te convido novamente aqui a dar uma olhadinha na descrição e acompanhar nossos próximos vídeos. Essa série de 4 vídeos tem o primeiro vídeo que eu gravei falando de impostos sobre heranças antes e depois
da reforma tributária. Esse vídeo que você está vendo, que é heranças roubadas, a falsa promessa da redistribuição de renda, e o próximo vídeo é holding familiar, a melhor estratégia para proteção patrimonial. E para finalizar essa série de vídeos, a gente vai falar sobre holding familiar, 5 dúvidas mais frequentes, ok? Para você entender exatamente como é que você pode proteger você e a sua família dessa transferência, né, de impostos que o governo aproveita para dar aquela mordida e tirar o que é seu, né? Mas isso não vai acontecer mais. A partir do último vídeo você vai ficar bem safo, vai saber exatamente o que você tem que fazer. Então é isso, eu fico por aqui. Curtiu? Se inscreveu? Forte abraço e até mais.